Coronel. Bom dia. A sessão pode demorar à vontade. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhoras e senhores servidores do nosso Tribunal de Contas, senhoras e senhores telespectadores das nossas mais diversas redes de comunicação social. Muito bom dia. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão, depois de um longo e merecido recesso e férias da maioria dos nossos servidores aqui da nossa Corte de Contas. Havendo, como disse, número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à Comissão do Plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 39ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2024, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, foi deliberada e aprovada a resolução normativa que altera dispositivos da RN número 13/2022. Na hora do expediente, a conselheira Maria Cleide apresentou a todos um relatório acerca da atuação da Escola de Contas. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 7942/2024, representação, aprovado acórdão 184. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 19116/2024, representação, e TC 8579/2023, prestação de contas de governo municipal, ambos retirados de pauta. TC 17040/2024, representação, aprovada acórdão 185. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 8788/2023, prestação de contas de governo municipal, retirado de pauta, e TC 18531/2024, representação, aprovada acórdão 186. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 8443/2023, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio, e TC 18711/2024, representação, aprovado acórdão 187. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 9273/2024, representação, aprovado acórdão 189. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 9754/2023, representação, aprovado acórdão 188. Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 7978/2023, prestação de contas de governo municipal, retirado de pauta. Encerrada a ordem do dia, ficou adiada a votação da proposta de resolução normativa acerca do RPPS para a próxima sessão. Por fim, fizeram uso da palavra a conselheira Rosa, a conselheira Maria Cleide, o conselheiro Otávio Lessa e o excelentíssimo senhor presidente, que em seguida encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima, no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Eu solicitaria à Comissão do Plenário que fizesse a leitura da nova instrução normativa referente ao PAF, que vai tramitar aqui as 4 sessões seguintes com a segunda nossa ditame da nossa lei orgânica. Por favor. Instrução normativa de iniciativa da Presidência aprova o Plano Anual de Fiscalização, PAF, exercício 2025, de que trata a Resolução Normativa número 6 de 2024 e dá outras providências, lida em primeira leitura. A Comissão Plenária fala de uma resolução para ser aprovada hoje, né? Votada hoje. Pode fazer a leitura dela, por favor? Proposta de alteração da resolução normativa que dispõe sobre a adequação dos regimes próprios de previdência social municipais e estaduais às regras constantes da emenda constitucional número 103 de 2019, conforme disposto na portaria MTP número 1467 de 2022 e dá outras providências. Em discussão?
Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a resolução. Passamos então à ordem ao expediente. Nele, eu passo a palavra para Vossas Excelências. Não havendo quem queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, não tem pauta para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Infelizmente, eu também não tenho pauta para o dia de hoje, infelizmente. Conselheiro Rodrigo Cavalcante. Também não, presidente. Conselheira Renata. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, eu trago essa Corte de Contas para relatar o processo TC 10.659/2020, que trata de consulta protocolada nessa Corte de Contas em 3 de novembro de 2020 pelo Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Craíbas Prev, representado por sua diretora-presidente, senhora Claubênia da Silva Barbosa, que questionou a contagem do tempo de serviço dos servidores municipais para fins de aposentadoria em períodos anteriores e posteriores à Emenda Constitucional 20 de 1998. A consulta abordou sobre a migração dos servidores do regime próprio de Previdência Social para o regime geral de Previdência Social, sem a efetivação das contribuições previdenciárias correspondentes ao período de filiação ao RPPS, além de questões relacionadas à possibilidade de contabilização do tempo para concessão de benefícios no regime atual. O Ministério Público de Contas apresentou o parecer número 1160 de 2021, da lavra da procuradora Estela Mero, e opinou pela admissibilidade parcial da consulta e a desconsideração dos documentos anexados que remeteram ao caso concreto. O processo retornou a este gabinete em 31 de maio de 2021 e permaneceu sem movimentação até a presente data. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Essa consulta foi formulada ainda sob a égide da lei orgânica anterior, né? E o Ministério Público entendeu pela admissibilidade parcial, porque a consulta ela tratava de alguns casos concretos, mas ela também trazia questionamentos em abstrato, né? Sobretudo quanto à migração dos servidores dos regimes de RPPS para regimes de RGPS. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, já no meados do ano passado, 2024, se manifestou sobre o tema em sede de repercussão geral e alterou substancialmente os entendimentos acerca dessa migração de regimes, em especial fazendo uma modulação de efeitos, permitindo que os servidores que estavam inscritos no RPPS até a publicação do acórdão, eles se mantivessem no regime próprio, né? E até a data da publicação do acórdão naquele Supremo Tribunal Federal. Ocorre que essa consulta ela foi feita em 2021 e em que pese o esforço do Ministério Público, né, em ter feito, vamos dizer assim, a sugestão de resposta, né, acredito que a decisão posterior do Supremo ela modifica até alguns dos posicionamentos exarados no parecer, e em virtude desse lapso temporal, a sugestão, né, do Ministério Público é que, tendo em vista que foram trazidos também casos concretos na presente consulta, é que seja arquivada a presente consulta, né, notificado o consulente e que, eventualmente, caso ainda persista a necessidade de alguma dúvida, algum pronunciamento do tribunal diante dos novos entendimentos trazidos pelo Supremo, que o consulente, né, sendo notificado desse arquivamento, ele possa fazer um novo questionamento já de acordo com as regras mais atuais, os posicionamentos mais atuais. Em razão disso, no caso da presente consulta, o Ministério Público opina, em virtude do transcurso do tempo e de novas decisões jurisprudenciais acerca do tema,
pelo arquivamento do presente processo né, com essas informações ao consulente de que, caso persista ou caso seja necessário novos questionamentos, que ele provoque o tribunal de acordo com os requisitos estabelecidos na nova lei orgânica, quais sejam a consulta feita pelo prefeito municipal, vindo acompanhada do respectivo parecer jurídico e com os questionamentos sendo feitos em abstrato. Essa manifestação, senhor presidente. Relatora, por favor. Faço a análise. Verificou-se que não foram atendidos os requisitos necessários à admissibilidade da consulta, conforme disposto no artigo 105 e seguintes da lei orgânica deste tribunal, que estabelece os 3 requisitos. Primeiro, o rol de legitimados, que inclui os presidentes da Assembleia, do Tribunal de Justiça, das Câmaras de Vereadores, prefeitos municipais e governador. O segundo, que a consulta seja formulada em abstrato. E o terceiro, que a consulta seja acompanhada de parecer de órgão de assistência jurídica, não sendo atendidos os 3 pré-requisitos. Ademais, os documentos apresentados pelo consulente referem-se a caso concreto que desvirtua o caráter abstrato que é exigido para as consultas aos tribunais de contas. E destaco que, embora a consulta tenha sido protocolada nessa Corte de Contas no dia 3 de novembro de 2020, antes da vigência da lei orgânica, o entendimento deste tribunal tem aplicado retroativamente a referida legislação a casos anteriores à sua vigência. Tal posicionamento alia-se ao processo 8305 de 2018 e ao 11215 de 2024, julgado na sessão plenária do dia 26 de novembro. Relatoria do conselheiro Alberto. Adicionalmente, considerando o lapso temporal entre a abertura do processo e a ausência de manifestação de interesse por parte da consulente até o momento, bem como a constatação de que a consulta não atende aos requisitos de admissibilidade, também consolidou, por meio do acórdão 11627/2016, o entendimento de que a resposta intempestiva dessa Corte, após longo decurso de tempo, torna-se desprovida a utilidade em sede de consulta. E devido ao não preenchimento dos requisitos necessários para legitimar a admissibilidade da presente consulta, deve-se proceder ao arquivamento do feito sem julgamento do mérito. Diante do exposto, considerando que o processo seguiu todo o trâmite estabelecido pelos regulamentos dessa Corte de Contas, trago o meu voto no sentido de não admitir a presente consulta, com base na nova lei orgânica deste tribunal, cientificar os interessados do teor desta decisão, acatando a sugestão do Ministério Público em notificar o consulente para que, ainda tendo dúvidas, possa protocolar nova consulta, determinar o arquivamento dos autos e publicar a presente decisão no Diário Oficial. Como voto, senhor presidente? Em discussão, o voto trazido pela conselheira Renata. Encerra a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Por favor, conselheiro. Senhor presidente, não que eu discorde do mérito citado pela relatora, mas nas minhas razões de decidir, trago apenas a adoção do caso concreto para justificar o arquivamento dos autos. No mérito, acompanho em todo. Aprovado. Voto da conselheira com as observações feitas pelo conselheiro Anselmo. Continua Vossa Excelência com a palavra. Encerro minha pauta, senhor presidente. Retornando para relatar, a conselheira Maria Cleide. Bom dia, presidente. Eu não tenho pauta para o dia de hoje. Obrigada. Prazer rever a conselheira aqui conosco. Para relatar pela ordem, a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, tenho na pauta de hoje 2 processos. Vou começar com a representação de número 13.641 de 2024, que trata de uma representação que foi instaurada a partir de denúncia formulada pela empresa alagoana distribuidora de alimentos e saneantes, Eireli, a qual informou a ocorrência, em tese, de irregularidades no pregão eletrônico número 10 de 2024, deflagrado pela Prefeitura de São José da Laje, cujo objeto era o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, produtos plásticos e produtos de higiene pessoal. O denunciante apoia como resignação, em síntese, que o pregoeiro suprimiu o edital e o termo de referência
ao habilitar e declarar vencedora a empresa que não apresentou os balanços patrimoniais no termo do item 12.14 do termo de referência. Criou nova regra ao aplicar o critério da regionalidade para beneficiar empresas ME e EPP e aceitou propostas com preços inexequíveis. Oportunamente apresentou em anexo o edital do pregão eletrônico, a impugnação ao edital e o respectivo julgamento, documentos de identificação pessoal do representante legal, contrato social da empresa denunciante. Pugnou em caráter liminar pela imediata suspensão do pregão eletrônico, número 10 de 2024, realizado pela Prefeitura Municipal de São José da Laje, que já tinha sido celebrado em razão desta licitação. Que fosse reconhecida a procedência da denúncia, determinando a Prefeitura Municipal de São José da Laje a anulação dos atos que declararam vencedoras as empresas CMM Silva Armazém EPP e as empresas que apresentaram propostas inexequíveis e ou do consequente contrato, para que sejam chamadas as demais empresas na ordem de classificação, respeitando assim todos os procedimentos previstos na Constituição Federal, na legislação competente, assim como as regras estabelecidas no edital e termo de referência da própria licitação. O Ministério Público de Contas, através do parecer número 4412 de 2024, opinou pelo deferimento da medida cautelar pleiteada, com a suspensão do pregão eletrônico número 10 de 2024, a submissão ao colegiado para a admissibilidade da representação, a citação dos responsáveis para a manifestação do prazo legal, a instrução pelos órgãos técnicos e o retorno ao MPC para parecer final. Em decisão monocrática número 205 de 2024, publicada no Diário Oficial desta Corte em 25 de 10 de 2024, esta relatora deferiu a medida cautelar requestada e determinou a citação da gestora do município de São José da Laje, senhora Ângela Vanessa Rocha Pereira Bezerra, bem como o pregoeiro responsável pela licitação, senhor Tiago Mendes da Rocha, para tomar ciência da decisão e apresentar a manifestação sobre os fatos alegados. Em 7 de novembro de 2024, a Prefeitura de São José da Laje, através do pregoeiro responsável e sua assessoria jurídica, apresentaram defesa e documentos nos autos, bem como informar o cumprimento da medida cautelar, consoante aviso de suspensão publicado no Diário Oficial dos Municípios em 31 de 10 de 2024. Com base nas novas informações trazidas aos autos com a defesa, esta relatora proferiu a decisão monocrática número 301 de 2024, publicada no Diário Oficial desta Corte em 22 de novembro, na qual determinou a revogação da medida cautelar anteriormente concedida na decisão 205 de 2024, bem como determinou a ciência de todos os interessados. Os autos seguiram mais uma vez ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer 6926 de 2024, opinou pela submissão ao colegiado para juízo positivo de admissibilidade da representação e pela instrução pelos órgãos técnicos da Casa com o retorno dos autos ao MPC para emissão de parecer final. Esse é o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, manifestação ministerial nos autos, intermédio do parecer 6926 de 2024, corroborando o entendimento exarado no parecer anterior, no sentido de que há indícios de irregularidades no certame licitatório, pugnando então pelo seu juízo positivo de admissibilidade da presente representação, devido à instrução processual e, posteriormente, após a manifestação da unidade técnica, que os autos retornem ao Ministério Público para sua manifestação de mérito antes de julgamento por parte desse colegiado. Essa manifestação, senhor presidente. Relatora, por favor. Senhor presidente, tendo em vista a clareza da matéria que é de competência deste tribunal, eu peço venha para deixar de fazer a leitura do item 2 e passo à admissibilidade. A peça que deu origem à presente representação foi formalizada por escrito por advogados com poderes para representar a empresa denunciante, que está devidamente qualificados nos autos, e a matéria objeto está inserida no controle de legalidade dos atos realizados por este Tribunal de Contas. Resta enfrentar, mediante cognição sumária, as questões propostas pela denunciante, objetivando proferir juízo acerca da existência de indícios mínimos e elementos que sustentem a perquirição dos pontos dispostos como irregularidades na peça usordial. Assim, observa-se que as ponderações suscitadas na denúncia e relacionadas de forma sumária na parte descritiva dessa decisão dizem respeito a supostas irregularidades no âmbito da execução do procedimento licitatório, em especial em relação à conduta do pregoeiro, que teria infringido normas constantes no edital e no termo de referência. Alegou a empresa denunciante que os supostos descumprimentos às regras editalícias, bem como o estabelecimento de novas regras com o procedimento em curso, visaram beneficiar a empresa licitante, que se sagrou vencedora em todos os itens. Nessa senda, a denunciante se insurge contra a realização do procedimento, ao apontar que a licitante que se sagrou vencedora não teria apresentado documentação de habilitação necessária para efeito de qualificação econômico-financeira, nos termos exigidos no edital e seu termo de referência, descumprindo as regras do procedimento.
Em sede de juízo preliminar, essa relatora proferiu decisão na qual apontou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente processo como representação. Inicialmente, cumpre registrar que ao julgador, enquanto não encerrada sua jurisdição, e neste caso, em não tendo sido o processo admitido pelo Pleno desta Corte, como exige a Lei 8.790 de 2022, é facultada a reconsideração de decisões anteriormente exaradas. Neste sentido, com a apresentação da manifestação dos representados, foram trazidos aos autos situações antes não visualizadas por esta relatoria e omitidas na denúncia, o que nos fez exercer juízo de retratação, quanto à medida cautelar anteriormente concedida, como se explica a seguir. Os documentos apresentados nos autos, junto com a defesa dos representados, em especial, o termo de adjudicação do pregão eletrônico, evidenciou que o suposto direcionamento indicado pela empresa denunciante, de fato, não ocorreu, uma vez que várias empresas saíram vencedoras do certame, inclusive a própria representante. Ademais, os representados trouxeram aos autos informação sobre a existência de mandato de segurança impetrado pela empresa denunciante, no qual o Juízo de São José da Laje e o Ministério Público Estadual não vislumbraram o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, mantendo o procedimento licitatório. Em análise aprofundada e conjunta da denúncia trazida aos autos e da manifestação dos representados, cumpre salientar que, embora seja o edital elemento essencial no procedimento licitatório, uma vez que é o responsável por estabelecer todas as regras e condições da realização da licitação, não se pode olvidar que o referido instrumento não será superior à lei, devendo ser interpretado de maneira sistemática, isto é, considerando o contexto das normas dentro do conjunto mais amplo de normas de ordenamento jurídico, buscando a compreensão harmônica e coerente das regras e princípios que regem o procedimento licitatório. Nesta senda, forçoso destacar que a previsão expressa no edital acerca da possibilidade da fruição de tratamento diferenciado pelas microempresas e empresas de pequeno porte, em sua cláusula 4, ou seja, da apresentação da proposta e dos documentos de habilitação, tornando lícita e transparente o tratamento diferenciado, consoante já apontado no item 25 da decisão monocrática número 205 de 2024, se não vejamos. 4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar ainda em campo próprio do sistema eletrônico que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49. Ocorre que o artigo 3º do Decreto 8.538 de 2015, que regulamenta o tratamento diferenciado dessas empresas nas contratações com a administração pública, prevê a dispensa de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem balanço patrimonial, consoante se observa no dispositivo transcrito em literis. Artigo 3º. Na habilitação e licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para alocação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. Diante deste contexto, verifica-se, através da interpretação sistemática das normas pátrias com o edital, que não houve favorecimento direcionado a dispensar a exigência de apresentação dos balanços patrimoniais pelas microempresas e empresas de pequeno porte, em especial por seu tratamento diferenciado a estas formas de empresa na ordem constitucional, conforme a previsão existente no artigo 170, inciso 9 da Constituição Federal. Soma-se a isso o fato de que, embora tenha a empresa denunciante apontado a existência de favorecimento para que uma se sagrasse vencedora de todos os itens do certame, como narrado em linhas anteriores, pelo termo de adjudicação e homologação do pregão eletrônico 10 de 2024, publicado no Diário Oficial dos Municípios Alagoanos em 30 de julho de 2024 e juntado aos presentes autos com a defesa dos representados, constata-se que várias empresas venceram a licitação, inclusive a denunciante, o que corrobora a tese de que inexistiu tratamento diferenciado para além do que é previsto e autorizado por lei. De outro lado, forçoso destacar que a jurisprudência dos tribunais brasileiros, em casos semelhantes ao presente, vem declarando a nulidade de cláusulas editalícias que exijam das empresas de pequeno porte e microempresas os balanços patrimoniais, conforme se observa do julgado a seguir colacionado. Aqui eu trago uma apelação civil em sede de mandado de segurança, uma licitação na modalidade de pregão presencial e aqui,
o trecho que importa. É nula a exigência editalícia de apresentação de balanço patrimonial anual para habilitação de microempresa ou empresa de pequeno porte em procedimentos licitatórios, em razão da dispensa de escrituração prevista no artigo 1179, parágrafo 2º do Código Civil e na Lei Complementar número 123 de 2006, mormente quando se verifica a existência de cláusula que permitia às micro e pequenas empresas substituir o balanço patrimonial pela última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica prevista no pregão anterior. Ademais, necessário rememorar que a empresa denunciante omitiu no presentes autos a informação de que impetrou mandado de segurança objetivando a inabilitação dos licitantes beneficiados com tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte, o qual tramita na vara do único ofício de São José da Laje, nos autos do número, aqui é um número bem extenso, no qual teve seu pedido de antecipação dos efeitos de tutela negado por 2 vezes. Além da decisão do juízo que denegou a liminar pretendida no mandado de segurança, embora naqueles autos ainda não tenha sido proferida a sentença, o parecer do Ministério Público Estadual opinou pela denegação da segurança, mantendo-se, portanto, as microempresas habilitadas e vencedoras do processo licitatório, objeto da presente representação e do RIT. Forçoso mencionar o trecho do parecer ministerial naqueles autos judiciais em que cita o ilustre professor Matheus Carvalho para alertar que, embora seja o edital a lei da licitação, abro aspas, tal assertiva é verdadeira, mas deve ser interpretada com muita cautela, porque o edital não é lei, estrito sensu. Em verdade, o edital é ato administrativo submisso à lei, devendo ser formulado de acordo com as disposições legais, o que ratifica, mais uma vez, o entendimento de interpretação conjunta das normas. Ainda e resignado com as inobservâncias às normas editalícias pelo pregoeiro, denuncia que for aplicado ao procedimento o critério da regionalidade, regime que favorece microempresas e empresas de pequeno porte através da Lei Complementar 123 de 2006, sem que este estivesse previsto no edital, supostamente criando regras, mais uma vez, no curso do procedimento. De igual forma, não procedem as alegações de infringência ao edital, já que há previsão expressa da possibilidade da fruição de tratamento diferenciado por essas empresas em sua cláusula 4, tornando lícito e transparente o tratamento diferenciado, como ocorreu com a dispensa de apresentação dos balanços patrimoniais. No tocante ao outro ponto trazido na denúncia, relacionado à inexequibilidade das propostas, necessário destacar que a empresa representante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova ou, ao menos, indícios que corroborem sua alegação quanto a este ponto. Ademais, forçoso ainda salientar que, a respeito da desclassificação de licitante por suposta inexequibilidade da proposta, o Tribunal de Contas da União consolidou posicionamento através da súmula 262, em que os critérios objetivos fixados na lei geram apenas uma presunção relativa de inexequibilidade das propostas, devendo a administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a execuibilidade da sua proposta. Embora a referida súmula trate da Lei 8.666 de 93, em recentíssimo julgado, a Corte de Contas da União decidiu no Acórdão 2378 de 2024, plenário, que é irregular desclassificar um licitante com base na hipótese de que sua proposta é inexequível. Portanto, mais uma vez, improcede a denúncia. Por fim, denuncia também a empresa representante que, ao protocolar recurso administrativo com suas contestações, o procedimento não teria obedecido ao que estabelece a legislação, já que, após decidir por não reconsiderar o ato, o pregoeiro não o teria submetido à análise de autoridade superior, conforme determina o parágrafo 2º, artigo 16 da Lei 14.133 de 2021. Sobre este ponto, embora a defesa tenha se mantido silente a respeito da denúncia, em consonância com os princípios que orientam a atuação do Tribunal de Contas, vê-se que está ausente a pertinência desta Corte em intervir em uma situação desvinculada de uma relevante e ativa controvérsia de interesse público. Em uma análise detida do que foi trazido em denúncia, somada aos elementos apresentados na defesa dos representados, verifica-se que a ausência da apreciação do recurso da licitante pela autoridade superior ao pregoeiro, em verdade, está revestida de caráter meramente privado, o que por si só não é elemento suficiente para provocar a atuação do tribunal, que atua em razão do interesse público e, consequentemente, sendo a única possível irregularidade subsistente na denúncia, não justifica a admissão do procedimento como representação. Nesse viés, considerando os elementos trazidos aos autos, em especial as informações do mandato de segurança, número 0700673, verifica-se que nos pontos aduzidos pela denunciante não existe a materialidade das ilegalidades apontadas, nos termos dos artigos 102, parágrafo 1º da Lei Orgânica deste Tribunal e 193, parágrafo único do Regimento Interno,
bem como o único ponto, em tese, irregular, parece estar desvinculado de uma relevante e ativa controvérsia, não preenchendo os requisitos para admissibilidade previstos no artigo 102, parágrafo único da Lei Estadual 8.790 de 2022. E por todo exposto, senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago proposta de decisão no sentido de não admitir a presente representação da ciência, a gestora do município de São José da Laje, ao senhor Tiago Mendes da Rocha e à empresa denunciante, e dar publicidade a presentes atos. Em discussão, a proposta de voto trazida pela doutora Ana Raquel. Pois não, conselheiro. Acho que esse caso é o que a gente finalizou o ano, não é isso? Eu só queria entender o seguinte, quanto tempo que foi levado quando você deu a decisão monocrática, ela retornou para o Ministério Público para ele rever? Não, o processo ele só retornou ao Ministério Público depois daquela sessão. Não. Você deu uma decisão monocrática. Isso. Certo? Paralisando. Daí você não trouxe para o pleno. Isso, Você eu pautei pro pleno. Você passou para o Ministério Público. Não. Eu vou explicar para o senhor entender. Esse processo eu dei a cautelar. Esse processo foi para a presidência para que encaminhasse ao gestor a comunicação da suspensão e encaminhasse manifestação, se assim desejasse. Quando o processo retornou ao gabinete, eu não trouxe em mesa, eu pautei o processo imediatamente. Nesse ínterim, que a gente precisa de coisa de uma semana para o processo ser pautado, a gestora encaminhou defesa. Com a defesa e as informações trazidas, eu entendi que a cautelar deveria ser revogada. E aí foi quando eu trouxe para o pleno, antes mesmo de encaminhar ao Ministério Público de Contas, e na nossa decisão ficou definido que deveria ser encaminhado para o Ministério Público de Contas para depois ser trazido ao pleno. E é essa sessão que o processo está vindo. O Ministério Público já se manifestou posteriormente. Não, eu não estava entendendo o prazo. Porque, tecnicamente, quando você dá uma monocrática, você tem na primeira sessão seguinte, você tem que trazer para que o pleno referende ou não. Eu não estava entendendo exatamente como ela deu a decisão monocrática, né, numa proposta de voto. Deu uma decisão monocrática. Depois ela desfez a monocrática. E nesse prazo, ela não veio para o pleno. Era esse prazo que eu queria ver. Por que não veio para o pleno? Entendeu? Meu questionamento era exatamente esse. Ele não veio porque eu equivocadamente não trouxe em mesa, porque eu não pensei em trazer em mesa, eu pensei em pautar, tanto que eu até manifestei na sessão quanto a isso. E nesse tempo da necessidade do prazo do processo ser pautado para a sessão acontecer, chegaram novas informações, chegou a defesa e eu entendi que não deveria permanecer o processo suspenso. E trouxe na sessão que eu já tinha pautado justamente para que não demorasse a decisão. Mas o Ricardo não quis se manifestar em mesa, no pleno, ter vista dos autos em mesa e pediu que fosse encaminhado o processo do Ministério Público de Contas. Por isso eu tirei de pauta para que encaminhasse para retornar novamente depois. Sim, presidente. Ela suspensa. Presidente, eu, meio afônico, gostaria de... A gente estava discutindo um pouco aqui na bancada, em razão da entrada em vigor da nova lei orgânica do tribunal. Isso foi, inclusive, uma matéria que foi de discussão na comissão de regimento interno, de elaboração do regimento interno. E a dúvida que surgiu era se os conselheiros substitutos poderiam, em face da nova lei orgânica, conceder cautelar quando não estivessem em substituição, estivessem no exercício da sua atuação ordinária de relatoria, né? Eu não me recordo se houve um consenso, mas o que vem à minha cabeça é que essa questão ficou um pouco em aberto, pelo menos para mim. Otávio fazia parte da comissão, Ana Raquel também fazia parte da comissão, e eu não sei como foi que isso ficou discutido, né? Diante da nova lei orgânica, se os conselheiros substitutos eles manteriam essa competência. Isso tem uma repercussão muito grande para o bem e para o mal. Tem repercussão porque eu, desde o início,
atuei defendendo essa relatoria da parte deles, e eu me recordo bem que nosso gabinete propôs uma resolução normativa que permitiu que os conselheiros substitutos tivessem, talvez, no Brasil, uma melhor situação em termos de atribuição. Pelo menos quando eu conversava com outros colegas de outros estados, eles assim mencionavam que a série de limitações que eles tinham, inclusive para acessar até o pleno mesmo, eles ficavam em um local mais afastado, tal, né? Então, a gente chegou a discutir essa questão. Eu me recordo que a gente chegou a discutir, mas não consigo me recordar em que sentido nossa comissão deliberou, se foi para manter essa possibilidade de concessão cautelar quando estivesse relatando, ou se foi no sentido de trazer determinadas limitações, né? E como eu estava mencionando, isso traz consequências. Isso traz consequências porque, no caso de uma necessidade de atuação cautelar, a gente não tem como esperar muito, né? Como fazer. O substituto ele vai encaminhar o processo para o titular. Foi essa lógica que a gente trabalhou, para que o titular do processo que delega ao substituto ele possa apreciar a cautelar, ou a gente define que pode-se conceder a cautelar desde que seja submetido imediatamente ao pleno, né, na primeira sessão subsequente ao pleno. Outra consequência que eu vejo aqui rapidamente também é o fato dos conselheiros substitutos poderem determinar o registro. Eu sempre defendi essa possibilidade no regime jurídico anterior. O registro do ato de aposentadoria, né? Monocraticamente, sempre defendi. Eu acho que mas hoje eu tenho minhas dúvidas diante da nova lei orgânica e também diante do espírito dessa nova lei orgânica, se essa possibilidade ela não violaria o relator natural conforme foi tratado pela Assembleia Legislativa. Afinal de contas, é quem define normativamente as atribuições de todos nós aqui, né? Ressalvados, logicamente, as competências que são definidas pela Constituição Federal. Então, diante desse fator, senhor presidente, eu gostaria de fazer um estudo mais aprofundado da matéria com relação a esse ponto específico, né? E me comprometo em trazer, pedir vistas dos autos e me comprometo em trazer o processo. Agora, o ideal seria que a gente normatizasse, porque traria uma segurança jurídica maior para todos. O processo está em vista, sem sombra de dúvida, por prerrogativa da conselheiro, mas naturalmente esse tema é importante, o esclarecimento. Naturalmente, eu imagino e já solicito a Vossa Excelência que, ao aprofundar o voto de vista, já nos traga um entendimento mais claro com relação a isso, porque pacifica e deixa a nossa corte funcionando sem sobressaltos. Mas eu consigo a palavra a Vossa Excelência. Eu queria só, com relação ao tema, óbvio que o conselheiro Rodrigo vai fazer um estudo, mas eu acho que talvez esse fosse o momento de a gente propor alteração ao legislativo dessa questão da relatoria, porque eu acho que o maior prejuízo desse novo modelo é justamente isso, esse tipo de situação, de gerar confusão quanto a competências. Na verdade, pela Constituição, nós temos a competência para relatar, nós somos membros e, na verdade, não teria como fazer uma delegação de competência que já é prevista constitucionalmente, né? Então, a meu ver, isso já está equivocado. Mas, especificamente, quanto à questão da concessão da cautelar, em sendo o relator, isso tem que ser inerente à relatoria, né? Porque a cautelar ela é para que não haja prejuízo com relação à decisão, e a decisão é
dos conselheiros titulares. Mas quem está presidindo a instrução, no caso desse processo, somos nós. A cautelar, ela é uma ferramenta para que nós possamos fazer uso no intuito de evitar que a decisão ela perca o valor ou cause algum prejuízo pelo tempo, né, que demora. Então, eu acho que nem faz sentido os conselheiros substitutos não terem. Na verdade, isso vai ser uma inovação, caso o Tribunal de Contas de Alagoas faça isso, vai ser uma inovação com os substitutos, na verdade, um retrocesso, eu diria, e menos ainda uma avocação do processo para a primeira distribuição. Isso aí eu acho que é o pior cenário que a gente poderia ter aqui no Tribunal de Contas. Então, eu deixo só aqui a minha posição, meu posicionamento quanto ao tema, mas sem problemas nenhum quanto às vistas do processo. Sem problema. Continua Vossa Excelência com a palavra. Eu tenho... É que também, se os auditores eles não estão em substituição, né, para votar, eu não vejo, dentro dessa discussão, como é que eles poderiam registrar uma proposta de voto monocrático os atos de pessoal. Isso é tão absurdo, doutora Raquel, acredito que não, mas em breve vai ter. Se a senhora tivesse aí a formação jurídica formal, com perdão do termo, a senhora fazia miséria no pleno. Parabéns pela explicação de Vossa Excelência a respeito dessa situação. Aqui a gente também vai revogar o princípio do juízo natural. Vamos discutir isso, essa revogação. Hoje eu fico até satisfeito em aprender um pouquinho com a doutora Raquel, um pouquinho sobre princípios constitucionais. Obrigado, doutora Raquel. Só fazer... Eu acredito que a discussão iniciou numa sessão que quem estava foi o procurador, doutor Ricardo, estava me substituindo enquanto subprocurador-geral. A discussão ali, me parece que foi mais quanto a retratação feita da decisão monocrática sem que fosse ouvido o Ministério Público. Por quê? Já que para conceder a cautelar, o Ministério Público foi ouvido previamente, em tese, após concedida a cautelar, para você revogar a cautelar, deveria ter sido ouvido também. Eu até entendo aqui, salvo uma situação de urgência, uma coisa premente, né? Realmente poderia, como já isso acontece inclusive nos tribunais judiciais, em situações de premente necessidade, ser dispensada ou ser, vamos dizer assim, diferida a oitiva do Ministério Público para o momento posterior, para preservar um direito ou uma grave lesão que seja imediata. Então, assim, eu acho que o entendimento foi que, nesse caso concreto, não existia essa urgência em revogar que não pudesse ter sido feita sem a oitiva do Ministério Público. E, inclusive, assim que concluída aquela sessão, o processo foi encaminhado, o Ministério Público também se manifestou com a maior seriedade, acredito que foi até 2 ou 3 dias posteriormente. Então, assim, para os autos não houve prejuízo. Acredito que essa questão é uma questão até, vamos dizer assim, com relação à manifestação ministerial nos autos, é uma questão superada. Quanto à questão da competência dos conselheiros substitutos, né, auditores substitutos conselheiros, nós, inclusive, já discutimos isso na Comissão de Modernização, conselheiro Rodrigo, conversamos com o presidente também. Eu também, essa sistemática, inclusive há um parecer num processo que o conselheiro Sérgio está trazendo hoje, que existe um arrazoado feito pelo procurador Ricardo, e que é justamente na mesma linha de entendimento que eu me filio, que é essa figura de subdelegação. É uma figura que, na minha leitura da legislação, ela é uma figura que não existe, né? Ou os conselheiros substitutos têm competência para presidir a instrução de determinados feitos e, enquanto presidem aquela instrução, atuam de forma plena naqueles processos, né? Pelo menos nos atos monocráticos ou na concessão de cautelares, fazendo as propostas de voto. Eu não enxergo na legislação nada que os proíba de atuar, salvo em contas de governo. Existe realmente, quanto às contas de governo, uma situação específica que diz que devem ser
distribuídas aos conselheiros, excetuando o presidente. Então, eu entendo que contas de governo, então contas do governador, contas dos prefeitos municipais, que realmente essa distribuição prévia, ela vincula os conselheiros efetivos. Entretanto, para outras classes de processo, inclusive para contas de gestão, atos de admissão, eventualmente consultas, eu não enxergo na legislação vigente qualquer vedação para que o tribunal regulamente a forma como os conselheiros substitutos vão atuar. Inclusive, a própria lei orgânica, ela é expressa ao dizer o seguinte: quando não estão em substituição, porque pode acontecer de um conselheiro se afastar, se licenciar, entrar de férias e ser convocado o conselheiro substituto assumindo aquele gabinete. Mas a própria lei orgânica fala o seguinte, repetindo o dispositivo da Constituição Federal e da Constituição Estadual. A própria lei orgânica fala o seguinte: quando não estiverem em substituição, os auditores atuam exercendo as demais atribuições da judicatura. Demais atribuições da judicatura no contexto de controle externo no Tribunal de Contas é presidir processos de controle externo e não se manifestar em instrução, como acontecia anteriormente quando o conselheiro Anselmo, que foi da primeira turma, chegou aqui, que dava parecer em processos, e isso já foi discutido, foi objeto de discussões judiciais. Então, assim, eu já conversei com o conselheiro Alberto também, ele falando que eventualmente seria necessário uma mudança legislativa quanto a isso. Eu olhei com alguma acuidade a lei, e, assim, sendo muito, deixando bem claro assim, eu não enxergo na legislação qualquer impeditivo para que o tribunal regulamente a forma como os conselheiros substitutos, quais são as classes processuais, né? Enxergam a vedação expressa contra contas de governo. As demais classes processuais, penso eu que o tribunal pode fazer essa definição, vai atuar em contas de gestão, administração indireta, uma distribuição interna de trabalho, aí é uma questão até de você verificar a própria capacidade operacional do tribunal. Outra coisa, não vejo muito sentido na figura da subdelegação, porque, em tese, se houvesse a subdelegação, você poderia permitir a avocação do processo. Porque se ele atua por delegação, o titular pode, em qualquer momento, avocar o processo. E essa figura de avocação de processo no contexto de controle externo, ele fere o princípio do juiz natural. Então, assim, eu acho que realmente, conselheiro Rodrigo, é necessário o tribunal se debruçar sobre a matéria, né? Mas a conselheira Ana Raquel fez parte dessa elaboração do ato, acho que o ato 01/2024, 2023, e que foi estabelecido lá, não por mim, mas por quem trabalhou nesse normativo. Eu não vejo essa incompatibilidade também não vejo essa incompatibilidade em que possa parecer mais lógico que não possa ocorrer essa delegação, mas não vejo incompatibilidade entre delegação e competência constitucional, né? Até mesmo porque os tribunais definem quais são as matérias que são de competência dos conselheiros substitutos, né? Determina o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, só para dar um exemplo, ele define que os conselheiros substitutos atuam apenas em contas de gestão, de autarquias ou de fundos, alguma coisa assim, né? Todos nós sabemos, Tribunal de Contas do Mato Grosso, Tribunal de Contas do... Então, existe essa discussão, que não é a vontade minha, não é a vontade de A, não é a vontade de B, é a vontade coletiva do tribunal que vai ser discutida aqui. Eu vou pedir vista, já pedi vista, presidente, eu acho que o melhor seria trazer esse processo já com uma proposta de normatização clara, né? Uma proposta definitiva para a gente evitar, às vezes, discussões sem necessidade. Senhor presidente. Então, um pouco assim lá para a Constituição, né? Então a Constituição, ela, ao definir a composição dos tribunais de contas, ela definiu que são 7 conselheiros titulares e 3 auditores. Essa é, inclusive, o nome do cargo que nós ocupamos, segundo a Constituição, mais conhecido nacionalmente como conselheiro substituto, né? Que é uma denominação, digamos assim, mais apropriada. Bem,
Ao definir essa composição, claramente, o constituinte escolheu uma composição heterogênea, quer dizer, uma parte técnica, outra parte de agentes, talvez, assim, podemos dizer, agentes políticos, que uma vez que é definido pela Casa Política, né, pela Assembleia Legislativa. Então, existe essa composição, uma parte técnica, outra parte política. Então, ao promulgar a nossa lei orgânica em dezembro de 2022, se eu não me engano, os parlamentares do estado de Alagoas definiram que os conselheiros substitutos não iriam relatar processo de prestação de contas. Então, ele excluiu da competência dos substitutos o exame, a instrução processual em relação à classe processual de prestação de contas. Então, todas as prestações de contas autuadas no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nós substitutos não atuamos. Ou seja, restaram, em termos processuais de classe processual, apenas duas classes processuais, se eu não me engano, que são os registros de atos de aposentadoria, pensão e transferência para reserva, que é uma classe, e a outra de representações e denúncias. Pode ter... tem a consulta também, então são 3. Então já foi bastante restringido aqui no estado de Alagoas a atuação do substituto. Agora, se o próprio Tribunal de Contas resolve restringir mais ainda, né, vedando na presidência da relatoria o conselheiro atuar em sua totalidade, além do mais, ainda tem uma outra disposição da nossa lei orgânica que define que a substituição ela será de um outro conselheiro titular. Eventualmente, se este não puder substituir um outro titular, aí o substituto iria substituir. Então, assim, até mesmo essa função extraordinária, que é a de substituição do conselheiro titular, os parlamentares, ao promulgar a nossa lei orgânica, retirou também dos substitutos. Então, assim, a gente tinha um cenário aqui, digamos, como o doutor Rodrigo falou, em relação aos demais tribunais de contas do Brasil, um cenário que a gente atuava plenamente, e depois da nossa lei orgânica, a gente já, em relação à competência, foi bastante restringida, que, no meu entender, foi um retrocesso grande. Até mesmo em razão do que definiu lá o Constituinte lá atrás. Então, nesse momento, se o tribunal resolver retirar mais ainda essa competência, vai chegar um momento que acho que a gente não precisa mais nem vir ao Tribunal de Contas, né? Então, assim, é bom refletir sobre isso aí. Obviamente, tem, como o procurador-geral falou, tem algumas questões que devem ser realmente restringidas e como a gente vê exemplo aí em alguns tribunais de contas do Brasil, que o substituto não relata a conta de prestação de contas do governador, às vezes do prefeito da capital, mas restringir tudo, isso aí é uma questão para a gente, que a gente reflita bastante, até mesmo na proposição. E outra coisa que eu também queria registrar é que o fato que o conselheiro Rodrigo mencionou aí, de que nos processos de registro de aposentadoria, os substitutos profiram decisões monocráticas, Vossas Excelências, por meio da resolução, definiu isso aqui. Então, foi os próprios conselheiros titulares que elaboraram, propuseram e aprovaram a resolução em que autorizam os substitutos a proferir decisão monocrática em processos de registro de aposentadorias e reservas. Então, senhor presidente, eu agradeço assim, a oportunidade de registrar essas palavras aí. Obrigado. Eu gostaria só de, antes de Vossa Excelência, conselheiro,
absolutamente nunca cessei a palavra de ninguém aqui, não inaugurarei isso de forma nenhuma. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o espírito nosso aqui não seria, em absoluto, de restringir a atuação dos nossos auditores, eventuais substitutos e conselheiros, que hoje, como é denominado, os conselheiros substitutos. Até mesmo porque que permeia entre todos os conselheiros e conselheiras a qualidade técnica que nós temos dos nossos auditores, conselheiros substitutos. E nós não poderíamos ter uma mão de obra tão qualificada como são Vossas Excelências, sem prestar esse serviço à sociedade alagoana através do mistério que Vossas Excelências atuam como auditores e como substitutos e conselheiros. Nós queremos que os senhores estejam cada vez mais atarefados e não restringir a atuação da Vossa Excelência. Naturalmente, a gente sabe que nós temos uma lei, nós temos o espírito da lei, nós temos o que nós queremos é criar uma situação que nos deixe absolutamente confortável. É isso que nós queremos, para não ter problema nem para o tribunal, nem para representações, nem para questões eventualmente de cunho político, e nós não podemos nos afastar disso, porque nós somos uma sociedade política, nós temos que entender essa situação, mas nós estamos tentando e vamos contornar para que Vossas Excelências tenham a maior e melhor contribuição aqui nesta Corte de Contas. Eu faço isso com muita segurança, porque tenho conversado particularmente com cada um dos senhores e senhoras, e sei que vocês sabem que eu sempre trabalho nessa linha de fortalecer e nós termos uma atuação mais profícua de cada um dos senhores, que nós entendemos, repito, e me perdoem a redundância, da capacidade técnica que cada um tem. Conselheiros, por favor. Quando Vossa Excelência falou em avocação de processo, eu me arrepiei todo. O Tribunal de Contas tem suas peculiaridades. Eu mesmo já tive meus processos como conselheiro avocado. Precisei da ajuda da Tricom. Eu acho que também, como filiado da Audicom que sou, talvez fosse bom, inclusive, exortar o acompanhamento da Audicom nessa discussão aqui no tribunal, porque a Tricom, a Ampicom já acompanha uma aqui dentro com relação à competência do Ministério Público. Eu acho que a gente não deveria perder essa oportunidade e aí pedir, exortar que a Audicom também se faça presente, acompanhando, ajudando, informando, lendo, talvez buscando os significados do léxico lá, né? Presidente, começo de ano, situação boa, mas nós temos um grupo, né, nacional dos conselheiros. Essa sessão, sim, essa valeria se colocar lá no grupo nacional. Essa, sim, valeria. Essa, para a gente saber as coisas que se passam aqui de verdade. Essa valeria, talvez uma provável ação com sessão pública que mas é isso, presidente. Pois é. Só para recordar e deixar registrado. Deixar registrado que com questão de avocação, já tive processos avocados como conselheiro e a Tricom me ajudou muito nisso. Não só a Tricom, inclusive alguns colegas daqui. Eu devo reconhecer, do próprio tribunal. Obrigado, Excelência. Um adendo também para registro. Todos os conselheiros aqui não tem diferenciamento. Todos vêm da classe política. Todos, 100%. Só para retificar isso, porque fica uns entendimentos que tem conselheiro dos políticos e tem o conselheiro técnico. Não existe. Ninguém fez concurso para ser conselheiro. Só para deixar esclarecido isso, que todo mundo veio da classe política. Temos um ministro do Supremo, também os ministros... Então, só tem a diferença da carreira com alguns cargos que a Constituição determinou. Só queria fazer esse registro também. Não tem nenhuma dúvida, conselheiro. Vossa Excelência foi muito feliz com esse esclarecimento. Nós todos aqui exercemos, de alguma forma, uma missão política, por uma indicação
do parlamento ou por uma indicação do chefe do executivo. Todos nós exercemos uma função política. Isso é muito claro que seja dito. Bom, está Tá com a palavra aí. o voto está em vista, discussão muito rica, muito importante, mas Vossa Excelência continua com a palavra para relatar. O próximo processo, senhor presidente, também é uma representação 3466 de 2024, que foi uma representação que foi formulada pela empresa LJS Comércio e Serviços Limitada, a qual informou a ocorrência de irregularidades no edital do pregão eletrônico 90.004 de 2024, deflagrado pelo Consórcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas, CONISA, suscitando a existência de vícios no instrumento convocatório que implicariam, em tese, em violações a princípios administrativos. O pregão eletrônico objetivou a prestação do registro de preço para futura e eventual aquisição de projeto de tecnologia em terceira dimensão, com fornecimento de material do aluno e professor e incluindo capacitação dos mesmos, visando atender a municípios consorciados ao CONISA. Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado o parecer 1022 de 2024, no qual opinou pelo deferimento de medida cautelar para suspender o andamento do pregão eletrônico, bem como pela admissibilidade e processamento da representação. O processo foi submetido ao pleno desta Corte em sessão do dia 2 de abril de 2024, ocasião em que foi aprovado o Acórdão 40 de 2024 para admitir e processar a representação, bem como deferir medida cautelar para determinar a suspensão do certame deflagrado através do edital do pregão eletrônico número 90.004 de 2024. Remetidos os autos à seção de licitações, contratos e convênios da DEFAFON, foi elaborado relatório técnico no qual, considerando a informação trazida aos autos de que o pregão eletrônico fora revogado pelo CONISA e o termo de revogação devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios, propôs a extinção do processo sem julgamento de mérito com consequente arquivamento dos autos por considerar prejudicado o exame da denúncia em razão da perda superveniente do objeto. O Ministério Público de Contas, através do parecer 6845 de 2024, se manifestou no mesmo sentido e, resumidamente, senhor presidente, já adiantando, a minha proposta de decisão é no mesmo sentido, pelo arquivamento dos autos, pela perda do objeto. Sério, por favor. Só registrar parecer exarado nos autos, justamente reconhecendo a perda superveniente do objeto, tendo em vista a revogação do procedimento licitatório. Não há mais nenhuma utilidade no prosseguimento do feito. Em discussão, proposta de voto. Processo. Valeu. Já a cautela valeu? Aham. Obrigado, excelência. Encerra a discussão, submeto à votação, os conselheiros e conselheiros estiverem de acordo. Houve, mas foi confirmada no pleno, junto com o juízo positivo de admissibilidade. Conselheiros e conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Sem mais processo, senhor presidente. Pela ordem para relatar, conselheiro doutor Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TC número 34.018.389/2024. Bem, trata-se de processo instaurado nesta Corte de Contas a partir de denúncia anônima encaminhada à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Em 29 de outubro de 2024, a ouvidoria solicitou ao protocolo deste TCE a autuação da manifestação de número 69.2024 na qual apresenta breve relato acerca dos fatos denunciados, originando a presente representação, autuada sob o número 34.018.389/2024. Em síntese, o denunciante noticia supostas irregularidades ocorridas na execução do contrato CPL Cetrand DRAL número 29/2021, firmado entre o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Alagoas e a empresa Jato Beton Engenharia Limitada, para a realização de serviços de manutenção e recuperação de obras de artes especiais nas regiões Metropolitana, Norte, Vale do Paraíba e Vale Mundaú, que fazem parte das jurisdições regionais do DR Alagoas.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, que se manifestou por meio do parecer de número 5723/24/GS, que concluiu pela realização de diligência preliminar à admissão do feito, com a finalidade de intimar o denunciante para que regularize sua identificação, informando seu nome completo, qualificação e endereço. Em 3 de janeiro deste ano, os autos vieram ao gabinete deste relator. É o breve relatório, senhor presidente. Por favor. Senhor presidente, conforme trazido pelo relator, a manifestação do Ministério Público foi no sentido de que a denúncia ela não está completa, né, não cumpre todos os requisitos estabelecidos na legislação e pedindo uma diligência preliminar. Entretanto, esse tribunal ele tem rechaçado essas diligências preliminares, né, entendendo que a denúncia deve vir completa já com os requisitos estabelecidos na lei, tá? É só para registrar que há esse pedido do Ministério Público de diligência preliminar, entretanto, em outros processos o tribunal já rechaçou as preliminares e em não havendo vamos dizer assim, a emenda da presente representação, entendemos que não há os requisitos suficientes para o prosseguimento do feito. Relator, por favor. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, para não me alongar bastante assim, nesse processo, trata-se sim de uma denúncia anônima. Logo, ela confronta a disposição tanto legal, né, com relação à nossa lei orgânica, quanto regulamentar com relação a seu conhecimento e admissibilidade por parte dessa Corte de Contas. E é esse tipo de análise que eu faço aqui inicialmente. E também destaco aqui que essa fase ela tem apenas a finalidade de examinar essas formalidades legais e regulamentares acerca desses requisitos exigidos pela norma, né, em relação à admissibilidade processual e prosseguimento da fiscalização e do controle desses fatos. Bem, em síntese, as irregularidades denunciadas, elas dizem respeito a esse contrato de número 29/2021 do DR Alagoas, e o denunciante, ele informa que as irregularidades tiveram início ainda na fase da licitação. Alega o denunciante que a licitação que originou a contratação da empresa Jato Beton Engenharia tinha sido direcionada. Aduz o denunciante que a diretora da empresa, juntamente com o diretor do DR, foi quem elaborou a planilha com os valores unitários e majorados, bem como as cláusulas do edital. Bem, o denunciante ainda relatou cerca de 15 irregularidades. Entre elas, eu relacionei aqui o material e equipamento que não foram utilizados na obra, mas incluídos na medição para fins de faturamento, aplicação de materiais com especificações distintas e de qualidade inferior das que foram contratadas, disponibilização de equipamentos para forjar a medição e cobrança do serviço, cobrança de serviço em duplicidade, serviços de maqueamento faturados e não prestados, medições de serviços e equipamentos majorados para fins de faturamento, diversos itens medidos, mas não executados, simulando a execução de serviços, entre outros. Bem, a denúncia acompanha apenas de uma cópia do contrato do DR, esse contrato 029/2021. Bem, como eu disse, a norma, a nossa lei orgânica, ela determina que as representações de denúncia devem ser formalizadas, né, por escrito, linguagem clara e objetiva, deve conter nome legível, qualificação e endereço do representante e, sempre que possível, vir acompanhada de indícios probatórios acerca das irregularidades. Bem, como eu disse no início, trata-se de uma representação anônima, né, e o próprio denunciante, ele declarou na sua
na sua denúncia, que prefere denunciar no anonimato para preservar seu nome, temendo e tentando evitar alguma perseguição profissional futura. Bem, daí eu faço mais algum registro aqui sobre essa questão do anonimato e também faço o registro que não tem também indício de prova, embora tenha todas essas alegações, ele só juntou cópia do contrato, que de fato não é um indício de prova de irregularidade alguma, né? Então, em razão disso, eu verifico que não se encontram presentes os elementos mínimos à instauração do processo de representação nesta Corte de Contas e dessa forma, diante da ausência dos requisitos exigidos no artigo 102, parágrafo 1º da nossa lei orgânica para admissibilidade e instauração da representação, eu proponho voto no sentido de que este Tribunal Pleno decida por não conhecer da representação, uma vez que não se encontram presentes os requisitos exigidos na lei orgânica para instauração do processo. E aí, adicionalmente, eu proponho também que seja dada ciência da decisão e da manifestação da ouvidoria ao diretor da Diretoria de Fiscalização das Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Fundações, a nossa DEFASENF, a fim de que tenha conhecimento dos fatos e, eventualmente, inclua no futuro planejamento de fiscalização e controle. E 3, também publicar a presente decisão no Diário Oficial do Estado e arquivar os autos. É como propõe o voto às vossas excelências. Em discussão, a proposta de voto. Vou logo, eu voto com o relator, mas eu acho que por questão de regimento e nosso regulamento, esse processo, ele teria que estar aqui dentro do tribunal. Eles têm 30 dias para encaminhar esses processos de licitatório, de todos, para que haja um acompanhamento. Ora, se a gente tem uma denúncia com relação a recurso que está sendo desviado, a representação eu concordo e voto com Vossa Excelência. Agora, eu acho que, como foi encaminhado para a diretoria, que ela pegue esse processo que deve estar aqui, se não tiver, encaminhar uma multa para o FUNCONTA, porque não encaminhou, para que a gente tenha, na verdade, uma ação efetiva de uma possibilidade ou não de ter havido um problema. Entendeu? Então, eu queria sugerir que fosse, na sua decisão, nessa proposta de voto, que fosse verificado pela diretoria se esse processo licitatório foi encaminhado e que ele possa, ou solicitar a Vossa Excelência, requisitar, não custa nada requisitar as faturas que foram pagas, o objeto que está do processo licitatório, se dentro da fatura tem item que está sendo cobrado que não foi legítimo na licitação, eu acho que o tribunal, eu acho que com isso, a gente vai ter um acompanhamento e uma efetividade, que eu vou bater nisso até eu sair daqui. A gente tem que só se tornar efetivo nas ações. Então, eu queria sugerir, presidente e aos conselheiros, que seja, se assim o pleno entender, e se Vossa Excelência entender na sua proposta, que seja colocado disso, porque a gente tem condição de verificar dentro da nossa casa se houve pelo menos os indícios que está sendo colocado aí. Pelo que foi visto aí, me parece que é um funcionário ou pessoa já ligada diretamente. Então, não é uma coisa que não tenha sentido, é uma pessoa que mora não sei aonde, não. Eu acho que tem sentido e eu queria fazer só esse registro, presidente, e sugerir que isso seja verificado pela diretoria, porque tecnicamente o processo tinha que estar aqui e, pelo contrário, nós vamos evoluir para que eles tenham certeza, se não encaminhou, que eles teriam que ser encaminhados e a gente tem que multar por não encaminhamento do processo licitatório. Só isso, presidente. Mas o meu voto é com o relator. Tem como aí saber qual é o valor da contratação de antemão? Tem no contrato. Assim, eu não só por apontei gentileza, aqui o valor. Porque, se não me falha a memória, mas eu peço desculpa se estiver errado. Porque a obrigação de encaminhar processos para cá, eles parecem que tem um valor de alçada. Parece-me que é R$650 mil. Ah, não, isso aqui é na casa de milhões. Ah, de milhões? 40 milhões. Então, se eu não me engano, é em torno de 40 milhões. Esse deveria ter sido obra encaminhado. em pontes e
A justificativa é porque os outros valores o tribunal verificaria em inspeção em loco, auditoria, essas coisas, né? O edital, ou melhor, o contrato, ele no objeto, ele registra que o serviço é em obras de artes especiais. Obras de artes especiais, é como eles tratam aí, no caso, essas obras nas pontes, né? Que são Pontos elevados. em todo o estado. Parece, conselheiro Otávio, que o Conselho do Estado já está dando essa seguinte sugestão. Eu só queria Vai encaminhar para... dizer assim, o processo está no tribunal, bem claro, para não ficar guardado, entendeu? Eu só quero dar ênfase no que tudo é que eu estou votando na integridade, na totalidade do que ele está dizendo. Então, eu concordo plenamente, só quero que a gente seja mais efetivo, a gente tendo como verificar aqui. No sistema, hoje está no sistema. Se já foi ou não enviado, né? Se já foi enviado. Se não foi, a gente tem como sancionar. trabalho de pesquisa que não transforma o gabinete em obstrutivo, apenas informativo. Não há problema algum. Eu concordo com o senhor Otávio. Nenhuma objeção. Ok, obrigado. Obrigado, conselheiro. Continua a discussão. Encerra a discussão, submete à votação. Em discussão, conselheiro, só um detalhezinho, a questão dos processos, quando eles são aí, eles têm aí, são tombados sobre a alcunha da processos no anonimato. Não é que a gente não possa trabalhar nos processos de denúncia anônima. Aí, Sérgio, eu queria apenas, no meu voto, que constasse que, no mérito, concordo com ele, mas porque não houve, ficou apenas a fofoca, o boato. Não houve a comprovação mínima, dos fatos alegados. Nesse sentido, gostei aqui meu voto, essa adequação, que no mérito, por não atendido os requisitos, esse requisito não foi atendido. Não quanto à questão da qualificação, não do denunciante. Como bem lembrou o doutor Enio, eu talvez não me recorde, alguns pareceres pedem para que se façam no intuito de aproveitar o processo, mas isso é impossível quando a denúncia é anônima. É impossível fazê-lo. Mesmo se devolvendo para a ouvidoria, e a impossibilidade é dupla, porque a ouvidoria, já de uns anos para cá, perdeu aquela competência de fazer aquele acompanhamento mínimo. Vai para lá, é impossível fazer porque a denúncia é anônima, é impossível fazer porque a ouvidoria não é mais competente para fazer. Eu só queria que ficasse registrado isso e essa explicação quanto ao meu voto no mérito, acompanhando o mérito do conselheiro Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Concordo um pouco com relação à atribuição da ouvidoria. Existe uma lei federal que trata da manifestação do cidadão. E existe uma normativa também nessa corte que permite a ouvidoria a fazer, não a instrução, mas fazer o tratamento da informação. A ouvidoria não é um órgão de atividade fim, é um órgão de atividade meio, cabe a ele coletar as informações para subsidiar o encaminhamento para o relator. É isso, presidente. Encerra a discussão, submeta à votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com a proposta de voto, doutor Sérgio, permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro, com as contribuições que Vossa Excelência recebeu dos demais conselheiros e conselheiras. Continua Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, tenho ainda a relatar o processo TC número 34.018.637/2024. Trata-se também de processo instaurado nesta Corte de Contas a partir de denúncia anônima encaminhada à ouvidoria deste Tribunal de Contas. Em 31 de outubro de 2024, a ouvidoria solicitou ao protocolo a autuação da manifestação número 89.2024, OLV, que com breve relato acerca dos fatos denunciados, originando a presente representação, autuada sob o número 34.018.637/2024. Em síntese, a denúncia apresenta supostas irregularidades na execução de contratos firmados entre a administração pública e o Instituto de Administração e Tecnologia, ADM e TEC,
em municípios localizados nos estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba, para prestação de serviços de recuperação de crédito tributário. Em 1º de novembro de 2024, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do parecer número 7376/2024 RS, preliminarmente pela irregularidade da distribuição e definição da relatoria nos autos, e no mérito pelo arquivamento da representação, verificada a ausência de indícios de irregularidades. Em 3 de janeiro de 2025, os autos vieram ao gabinete deste relator. É o breve relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, o parecer zerado nos autos, parecer 7376, 2024, e aqui voltamos àquela discussão da questão da distribuição da relatoria, né? Há um pronunciamento em sede preliminar, entendendo ser inconstitucional essa distribuição por delegação, tendo em vista que os auditores conselheiros, né, substitutos teriam atribuições próprias, né, já fixadas na Constituição e na legislação. Ademais, quanto ao mérito, o Ministério Público entendeu que não há indícios suficientes de irregularidades, né, no relato trazido na presente representação, e em razão disso, quanto ao mérito, se manifesta pelo arquivamento do feito. Relator, por favor. Senhor presidente, inicialmente eu destaco que eu não fiz, não entrei na discussão com relação à distribuição processual e definição da relatoria, em razão que este Tribunal de Contas já definiu isso aí já está bem, bem divulgado, todos nós sabemos como isso funciona, então, eu resolvi aqui nem entrar no mérito dessa questão e passar direto pelo exame da admissibilidade da representação. E aí eu faço um destaque também sobre a fase, né, que nós estamos examinando, que é apenas da admissibilidade, e como eu disse no início, trata-se de uma representação anônima também. E aqui a denúncia ela relata supostas irregularidades em contratos firmados entre alguns municípios localizados nos estados nordestinos, né, como Alagoas, Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba. E esse Instituto de Administração e Tecnologia, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos para a prestação de serviços de recuperação de crédito tributário, ela tem sede na cidade de Recife, em Pernambuco. E essa denúncia, ela consiste em afirmar que a remuneração realizada a essa empresa, ela é de forma proporcional ao crédito tributário supostamente recuperado, apresentação também de documentos e planilhas forjadas para simular valores de tributos a serem recuperados, superestimando-os de forma a aumentar a remuneração do Instituto e pagamentos antecipados, não sendo observado o ciclo da despesa pública. Bem, aqui eu faço essa confrontação à nossa norma disposta na nossa novel lei orgânica, né? E em razão do fato de ser anônima, ela confronta claramente a norma com relação à possibilidade de admissibilidade, e também destaca aqui o posicionamento do Ministério Público de Contas, que ao examinar também não vislumbrou elementos mínimos para justificar o prosseguimento da representação, primeiro por ela ser anônima e segundo por não trazer indícios de prática de quaisquer atos irregulares pelos então gestores do município, no caso de Alagoas, apenas o município de Barra de São Miguel, que é citado na denúncia. Então, o próprio Ministério Público, em exame muito acurado, verificou essa situação, que não traz indício, e também por ela ser anônima, ele rejeita a admissibilidade. Então, em razão disso, a proposta de volta, que é no sentido também de não conhecer da representação, uma vez que não se encontram presentes os requisitos exigidos na nossa lei orgânica para a instauração do processo,
Também aqui eu proponho da ciência dessa manifestação da ouvidoria, bem como dessa decisão, ao diretor da Diretoria de Fiscalização, Administração Financeira e Orçamentária do DEFAFON, Orçamentária Municipal, a fim de que tenha conhecimento dos fatos e, eventualmente, inclua, né, na fiscalização, no caso lá do município de Barra de São Miguel, uma verificação desse tipo aqui de serviço, né, que é de recuperação de créditos tributários, e aí verificaria também essa situação. Bem, e por terceiro, publicar a presente decisão no Diário Oficial e arquivar os autos. É como eu proponho o voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Em discussão, a proposta de voto, doutor Sérgio. Pois não. Caiba. Porque se não couber, se tiver indícios materiais aí, eu votaria para que fosse acolhida, independente de ser anônima. Não tem indícios materiais. Então cabe. Então eu faço o mesmo registro do processo anterior, senhor presidente. Ok. Encerra a discussão, submeta a votação. Os conselheiros e conselheiros que estiverem de acordo com a proposta de voto permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra. Sem mais processo, senhor presidente. Derradeiro para relatar pela ordem, doutor Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, conselheiros, todos que nos assistem, venham relatar o processo de número 16742 de 2024, onde é uma representação do representante do Ministério da Economia / Receita Federal, em desfavor da unidade do município de São Sebastião. Trata-se de representação formulada pela Secretaria Especial da Receita Federal, integrante do Ministério da Economia, através do ofício 67/2024, GAB-DRF Maceió, em que narra fatos que supostamente caracterizam atos de improbidade administrativa praticados pelo diretor-presidente do regime de própria previdência de São Sebastião no período entre janeiro a dezembro de 2020. Ademais, os fatos descritos ocasionaram a lavratura de 3 autos de infração referentes: contribuição previdenciária da empresa, no caso, a empresa, leia-se, né, a prefeitura, contribuição previdenciária dos segurados e contribuição para o PASEP, que compõe o PAF, o Processo Administrativo Fiscal, acima mencionado, no valor consolidado de R$ 14.645.493,28. A dos denunciantes, que realizou o procedimento de investigação fiscal sobre contribuições previdenciárias e para o PASEP, a serem repassados pelo município entre janeiro e dezembro de 2020, sendo o município intimado em 19 de outubro de 2023 para apresentar documentos e informações necessárias à averiguação das obrigações tributárias, mas o gestor não apresentou nenhuma justificativa ou informação. A ausência de manifestação do gestor municipal gerou o, entre aspas, textual do representante, o lançamento por arbitramento / aferição indireta das contribuições previdenciárias e para o PASEP, bem como na aplicação de multa administrativa por descumprimento de obrigação previdenciária acessória, agravada em razão do constatado óbice na ação de fiscalização. A autoridade representante conclui que, enfim, comprovada a materialidade da infração de natureza político-administrativa, bem como identificada a sua autoria nos termos do artigo 73A da Lei Complementar 101, de 9 de 5 de 2000, e do artigo 14 da Lei 8.429, de 92, da Lei de Improbidade Administrativa, e do artigo 18 da Portaria da Receita Federal do Brasil, número 1750, de 2019, formalizamos a presente representação para fim de apuração de ato de improbidade administrativa em desfavor do agente público que exerceu o cargo de presidente do regime próprio de previdência social do município de Sebastião no período de 1 de 2020 a 12, ou seja, de 1 de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, e propõe seu encaminhamento por ofício ao Ministério Público do Estado de Alagoas e ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nos moldes dos artigos 18, parágrafo 1º, inciso 2 da Portaria 1750 da Receita Federal do Brasil. Seguindo a marcha processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas,
que exarou o parecer 503 do 24, concluindo pela ação das seguintes medidas. Acho que até fica mais prático direto para o Ministério Público, se Vossa Excelência concordar. Ministério Público, por favor. Presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 5003/2024, entendendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade para o processamento da presente representação e no que seja feita a devida instrução processual, ouvido o gestor e que após a manifestação da unidade técnica, os autos retornem para o parecer final de mérito. Relator, por favor. Bom, no tocante ao mérito feito à análise, os fatos narrados pelo representante estão aptos a ensejar a atuação desta Corte por constar indício de irregularidades em função de virtude do exercício do cargo público pelo não recolhimento de contribuições relativas ao PASEP pelo gestor do município de Sebastião em janeiro a dezembro de 2020. O caso, em análise, busca apurar suposta ocorrência de dano ao erário que tem como sanção o dever integral de ressarcimento por parte do agente causador do dano. Nesta senda, como salientar que a responsabilidade pelos encargos decorrentes do inadimplemento é um dever imposto pelo artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101, a LRF. Bom, como é uma matéria já bem, pelo menos assim, há uma debatida nessa Corte, eu vou alinhavar no sentido do que, em princípio, pesa sobre essa conduta questões penais, questões de responsabilidade administrativa, e que esta Corte de Contas, né, inaugurou a forma de fiscalizar e apurar e resolver essas questões de uma forma diferente. E eu vou aqui resumir. Apesar de concordar com a juntada do relatório de auditoria que foi realizado pelo Ministério da Economia nas respectivas prestações de contas dos entes municipais, defende a Partido Leal com setores técnicos e profissionais do RPPS que esta Corte de Contas deve adotar as seguintes medidas. Primeira, fiscalizar anualmente a atualização dos cálculos atuariais, de acordo com a Lei 9.717/98. Fiscalizar se os profissionais que atuam no RPPS de cada ente estão certificados nos termos da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 1467/2022. Fiscalizar se as contribuições patronais e contribuições retidas dos servidores estão sendo repassadas ao respectivo regime próprio de previdência, inclusive utilizando novas ferramentas de informática disponíveis no sistema Tribunal de Contas de forma gratuita. Focar nas capacitações dos servidores dos RPPS, dar cumprimento à resolução 7/2023 desta Corte que trata dos layouts dos RPPS no CIAP, editar a instrução normativa orientando a atuação dos RPPS a fim de cumprir ditames legais cuja minuta está em processo de votação, intensificar parcerias com o Ministério Público Estadual a fim de fiscalizar o regime de própria previdência, recomendar aos entes municipais a adequação das leis que regem os RPPS e, em particular, a Emenda Constitucional 103/2019, assegurar a reversão dos possíveis danos por meio do Ministério Público Federal e Estadual. Diante disso, de forma resumida, proponho a decisão no sentido que Vossas Excelências não acolhem a representação pelas razões expostas na presente decisão, determinar, mas que seja determinada a juntada do relatório de auditoria que foi realizado pela Receita Federal, bem como da comunicação que originou o presente procedimento nos autos das respectivas expressões de conta de governo e nos autos das respectivas expressões de conta de gestão, tanto do prefeito quanto do presidente do Instituto, à época, previdenciário. Expedir ofícios ao atual prefeito e ao atual presidente do regime de previdência, alertando quanto à necessidade de correção imediata das falhas, sob pena de responsabilização perante a Corte de Contas e outras instâncias. Alertar os atuais gestores que eventual descumprimento da decisão desta Corte não acatada poderá acarretar penalidades previstas na Lei Orgânica do Tribunal. Emitir cópia da presente decisão, ou seja, a forma de dizer, né, na realidade, ao próprio TCE, às suas instâncias instrutivas, para a adoção das medidas elencadas no item 25 da presente proposta de decisão. Determinar o envio de cópia do ofício 67/2024 ao Ministério Público Estadual, ou seja, o ofício do representante, para a respectiva ciência dos fatos e providências cabíveis. Também do mesmo ofício ao Ministério Federal para os mesmos fins. Recomendar à Procuradoria-Geral do município em questão ajuizar a ação de ressarcimento em face do gestor causador do dano, uma vez comprovado o dano ou o dolo ao erário
E aí eu cito, inclusive, tema 642, repercussão geral do STF. E a publicidade procedente de direito, é como eu proponho a Vossas Excelências. Em discussão, proposta de voto do Dr. Alberto. Encerra a discussão, submeta a votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneça como está. Por favor, conselheiro. César, eu vou pedir licença ao conselheiro Alberto, tendo em vista que em processos parecidos eu tenho adotado e evoluído, não sei se isso seria exatamente de forma positiva, né, para o interesse público, em outros processos relacionados a essas denúncias, que é como devem ser recebidas quando encaminhadas, né, por órgão público, segundo, né, a lei orgânica. Quando são questões, por assim dizer, meramente formais. Mas neste caso, apesar do que calçou o conselheiro, e com razão, é o que existe lá, ainda mais da atividade finalística, né, da diretoria de informática, na questão desses layouts e acompanhamentos. Isso tem que ficar destacado, é importante. Com relação à contribuição do PASEP no auto de infração, no período mencionado pelo conselheiro, de juros de mora, foi o valor, eu vou arredondar até para menos, R$ 235.500. Multa de 934 mil. Só aí ultrapassa tranquilamente mais de 1 milhão. Entenda, eu não estou fazendo um juízo de valor, se é doloso, se é culposo. Acho que até pelo prazo, pelo tempo, até descabe isso aqui. Também não estou aqui colocando em xeque a nossa competência para apurar se teve alguma conduta caracterizada como ato de improbidade. Acho que até isso falei, seria competência para nós. O ente entendendo, o Ministério Público entendendo, o ator competente são eles, não nós. Mas eu verifico que aqui uma possível oneração, não sei se devida ou indevida, pode ter alguma explicação para o atraso, não sei, mas aqui só no PASEP, mais de R$ 1 milhão. Mais de 1 milhão. Com relação à contribuição previdenciária da empresa e do empregador, eu tenho aqui juros de mora, um tipo, que é aquele do acidente, né? 35.500. É pouco, não é relevante materialmente. Multa de 133 mil. Mas tem da contribuição do empregador, empresa, juros de 1 milhão e multa de mais de 4 milhões. Deixa eu fazer aqui um cálculo, 4, 5, beira aí facilmente os 6 milhões de reais. Então, eu entendo, pedindo ver no conselheiro, que a materialidade daqui está muito bem calçada e que, de fato, deveria ser acolhida a representação e apuração e eventual, né, se for o caso, atribuição de responsabilidades, em se confirmando os valores aqui que podem onerar indevidamente o patrimônio público. No montante aqui dos acessórios, evidentemente, para não nos fazermos substituir ao papel do órgão federal, senhor presidente. É como votaria, excelência. Havendo o voto divergente da proposta de voto do conselheiro Alberto, eu tomo os votos individuais. Como vota o conselheiro? Do conselheiro Alberto, a Receita Federal já sancionou ele de alguma forma, o gestor. Posso explicar, aproveitando, né, na realidade, nós não estamos deixando de atuar, né? Na realidade, o tribunal, a partir de de diálogo aqui, né? Inaugurado, inclusive, acho que o conselheiro Rodrigo, a respeito disso, fomos conversar com os diretores da casa, conversamos também com profissionais da área do RPPS, inclusive gestores, inclusive até o presidente da Associação Alagoana do RPPS,
Vimos também a atuação de outros tribunais de contas, a exemplo do TCE Pará, Rio de Janeiro, TCM, Rio de Janeiro, e outros que eu não me lembro até agora, e essa sistemática tradicional da representação daqueles temáticas não estava dando efetividade, não estava trazendo efeito para o final, que era a correção das possibilidades. Então, verificando, inclusive, juntamente com essa questão, também as competências, por exemplo, atos de improbidade não caberiam a nós, sim ao Ministério Público, também que haveria a necessidade de atuação do Instituto Federal e Estadual. Então, esta Corte, né, a partir de todo esse diálogo que houve, inaugurou, que eu digo faz acho que pelo menos 6 meses, né, a forma de fiscalizar dessa aí, ou seja, no curto prazo imediato nós temos aqui providência no sentido de instar os Ministérios Públicos Federal e Estadual para resguardar o dano ao erário de imediato e as ações, inclusive, como eu citei, penais e de improbidade administrativa, se for o caso, é o que se indica. E também, dentro do tribunal, essa agregação dessa representação às prestações de contas, né? Seja da prefeitura, no caso de prestação de contas do prefeito, né? Contas de governo, de gestão e também do RPPS. Entendeu? Então, a partir disso, é possível, eu não sei, né? Porque a vida é dinâmica, né? Das instituições é o que se apresenta como sendo promissor, como promissora essa conduta nova que o Tribunal de Contas encampou, como eu já coloquei de outros tribunais, né? Mas só o tempo dirá diante disso. Mas é a conduta que foi feita. Não, exatamente. É esse raciocínio, até porque meu entendimento é exatamente, ele depende da situação. Sempre que a gente está colocando esse sancionamento do governo federal já com relação a esse problema existente no RPPS, eu pelo menos já tenho votado, e eu acho que a maioria aqui, no sentido seguinte, já foi penalizado, e já tem a multa. A gente, pela situação de hoje, aí Vossa Excelência colocou bem, no futuro pode ser que a gente vá de imediato fazer outro tipo de investigação. Aí eu concordo e voto com o relator no sentido de que a coisa já está sendo acompanhada de certa forma e a gente tem outras realidades, vamos dizer assim, mais contundentes com relação à nossa efetividade aqui, que eu acho que essa daí está andando bem e que pode ser verificado posteriormente, o Ministério Público tomar conta da parte lá deles, da parte de improbidade, do que for possível. Então, eu voto com o relator neste caso. Conselheira Maria Cleide. Alberto. Conselheiro Rodrigo. De uma forma, presidente, acompanho a... Conselheiro Renato. Acompanho o relator. Vencido o conselheiro Anselmo, vence o voto proposto pelo conselheiro Alberto. Vossa Excelência contou com a palavra. Não havendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu passo a palavra em explicações pessoais a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco senhores conselheiros, senhoras conselheiras, o membro do Ministério Público para a próxima sessão em horário regimental, encerrando a presente. Boa semana de trabalho a todos.